Olá, tudo bom com você? Como que você está hoje? Como é que está sendo o seu dia? Eu espero que você esteja bem, sendo abençoado em nome de Jesus. Que a glória de Deus esteja sobre a sua vida, que a paz de Jesus esteja sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Seja abençoado. Seja abençoado, não importa. Eu sempre digo isso, não importa o que você esteja passando, seja abençoado. Agradeça a Deus. Não importa aquilo que você esteja passando, agradeça a Deus, receba sobre você as bênçãos que Deus tem para você hoje. Não murmure, não reclame, não transforme o seu dia numa derrota porque você está passando por problemas. Lembre-se, Jesus está com você. Deus está com você. Você é uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É isso aí. Nós que trabalhamos, que temos o nosso emprego, né? O nosso. Eu não gosto de chamar de secular, eu acho essa palavra, sei lá, meio estranha. Nós que temos o nosso trabalho, a nossa profissão, né, que não é ligada à religião, nós temos o costume de trabalhar em empresas, e essas empresas, elas têm, a grande maioria delas, tem a sua declaração de missão. Tem lá escrito no documento da empresa, geralmente no documento de constituição da empresa, eles colocam lá qual é a missão da empresa. A missão social, a missão econômica, a missão da própria empresa em si, o seu fim para que ela existe, né? Uma prestadora de serviços, uma indústria, uma fábrica. Então ela tem ali uma declaração da sua missão. E essa declaração de missão, ela é apresentada aos funcionários que trabalham nessa empresa e ela é apresentada sempre aos novos funcionários, para que eles saibam qual é a missão da empresa, a preocupação dela socialmente falando, o que ela faz, qual é a missão da empresa, a que ela se propõe. Aquela empresa se propõe a quê? Né? Então, a maioria das empresas, eu acho que até todas, porque eu não tenho certeza se isso é uma coisa obrigatória para as empresas, mas a grande maioria das empresas que eu conheço, elas têm uma declaração de missão. E quando você traz isso para o meio religioso, quando você traz isso para o âmbito das igrejas, para o âmbito dos pastores, dos líderes, e até nós mesmos que somos membros das igrejas, né? Nós pensamos, começamos a pensar, qual é a nossa missão? Para que nós estamos aqui? O que nós temos que fazer? Qual é a nossa preocupação na sociedade, no lugar onde nós vivemos, aonde nós estamos? Qual seria a maior motivação e preocupação do nosso trabalho em Deus? Qual seria a maior preocupação da nossa missão em Deus, das obras que Deus tem para a gente fazer, daquilo que Deus planejou para a nossa vida? Quando a gente abre uma igreja, quando a gente abre um trabalho num determinado local, qual é a missão? Por que nós estamos abrindo essa igreja ali? Nós estamos abrindo essa igreja porque Deus mandou, Deus deu a direção, é um trabalho de Deus. Ou é uma coisa do nosso desejo, do nosso coração, da nossa cabeça? E a missão que nós colocamos para aquele trabalho que está sendo aberto, nós vamos buscar em Deus essa missão? Ou será que nós pegamos o nosso achismo e aquilo que nós pensamos como sendo correto, que eu acho que Deus quer isso aqui, e aí nós começamos a trabalhar em cima disso?
Quando nós lemos a palavra de Deus, e nós vamos procurar na palavra de Deus a missão do crente, a missão da igreja, igreja como instituição, a missão dos pastores, dos líderes, dos missionários, dos profetas e de nós, membros, a gente começa a entender um pouco mais sobre o que Deus espera de nós. Levando em consideração o termo, né, qual é a essência da nossa missão, o que a gente faz, qual é a missão que nós temos que desempenhar, né? Geralmente nós temos que responder algumas perguntas quando nós estamos escrevendo a declaração da nossa missão, né? Por que estamos aqui? O que estamos fazendo? Por que estamos fazendo? Né? É como se fosse assim uma bússola que nos desse a direção de para onde nós temos que ir, para onde nós temos que andar, para poder cumprir aquilo que é proposto, aquilo que Deus tem para nós. Qual é o planejamento? Qual é o planejamento estratégico que Deus nos dá para que a gente possa cumprir os seus propósitos? E a gente vê que a palavra de Deus ela nos dá três princípios básicos, três princípios muito importantes para que a gente possa entender qual é a missão da igreja, qual é a nossa missão quanto fazer a obra de Deus, cumprir aquilo que Deus quer de nós. E o primeiro princípio é que nós somos cooperadores de Deus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, nós lemos assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, os que são cooperadores de Deus, eles preparam a lavoura para que ela dê bons frutos. Se você for olhar para o lado do que somos edifício de Deus, nós vamos ver que nós temos que preparar o alicerce do edifício para poder construir em cima dele um alicerce firme, que é Jesus, o único alicerce. Então, nós somos cooperadores de Deus na construção do reino de Deus, na propagação do reino de Deus aqui na terra. Nós somos seus cooperadores no sentido de levar a palavra, no sentido de fazer as obras sociais, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, pregar o que está escrito na palavra de Deus, nada além disso, em tempo e fora de tempo. E além disso, nós precisamos estar dispostos a buscar as pessoas, a dar bons frutos, a construir bons alicerces, discipular as pessoas no verdadeiro evangelho. E para isso nós somos cooperadores. Nós cooperamos com Deus no cumprimento desse trabalho, no cumprimento dessa obra que Deus colocou na nossa mão. Nós que somos muitas vezes chamados a pregar a palavra de Deus, a fazer vídeos como esse e levar a palavra de Deus aonde quer que ela chegue, nós temos que ter a preocupação de estarmos fazendo tudo na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. Nós temos que ter a preocupação de estar pregando aquilo que nós vivemos, aquilo que faz parte da nossa vida. Porque não adianta nada nós estarmos pregando uma coisa que a gente não vive. Então, para que nós sejamos bons cooperadores de Deus, nós precisamos andar naquilo que Deus propõe para a nossa vida, no chamado que Deus tem para nós. Às vezes nós somos chamados para outras coisas. Às vezes você não foi chamado para pregar a palavra, mas você foi chamado para ser um cantor. Isso não é ministério, mas existe essa possibilidade de você ser um cantor dentro da igreja. Às vezes você foi chamado para ser um profeta. Várias coisas você pode ser chamado na obra de Deus.
E nós precisamos entender que dos princípios básicos para a gente cumprir com a missão de que Deus nos dá é sermos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus em todo o tempo, estarmos cooperando com a obra de Deus. O segundo princípio que nós vemos nessa questão de missão que nos é dada por Deus, no chamado que Deus faz a nós, é que nós somos representantes de Deus aonde quer que a gente for. Veja bem, existe essa diferença entre o nosso trabalho profissional, vamos dizer assim, e o nosso trabalho dentro das igrejas, dentro da religião, dentro do espiritual, vamos colocar dessa forma. Lá, na nossa profissão, no nosso trabalho, que nos dá o nosso sustento, acabou o expediente, você bate o ponto e vai embora. Você não representa mais aquela empresa fora do seu horário de expediente. No âmbito espiritual, no âmbito da obra de Deus, isso não existe. Nós somos representantes de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas no mês, 12 meses por ano. Isso não é uma coisa que você pode dizer, olha, Deus, bati meu ponto, a partir daqui eu não vou mais cumprir o seu chamado. Só amanhã, quando eu retomar o expediente. Isso não existe. Nós somos representantes de Deus em todo o tempo e aonde quer que nós formos. As pessoas, quando nós dizemos que nós servimos a Deus, que nós somos cristãos, as pessoas colocam lentes de aumento sobre a nossa vida, para ver o que nós estamos fazendo, para ver o que nós estamos falando, para ver o que nós estamos postando, para ver o que nós estamos vendo nas redes sociais. As pessoas colocam lente de aumento para saber como você se comporta na sua casa, na igreja, no seu trabalho. Nós somos representantes de Deus em todo o tempo. E nós vemos isso no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, aonde diz assim: portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Quando nós estamos levando a palavra de Deus, seja evangelizando uma pessoa do nosso trabalho, seja na rua conversando com alguém, seja dentro de casa no nosso culto doméstico, sabe? Nós somos representantes de Deus, nós estamos sendo boca de Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que quando alguém perguntar para vocês o motivo da sua fé, ou te acusarem de alguma coisa, não se preocupem com aquilo que vocês vão falar. Apenas abra a sua boca que o Espírito Santo encherá e lhe dará a palavra que deve ser dita. Nós somos representantes de Deus o tempo todo e aonde nós estivermos. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que a gente fala, com as coisas que a gente afirma, principalmente quando nós usamos um termo que diz assim, está escrito na palavra de Deus. Porque muitas vezes nós falamos que está escrito e não está. Muitas vezes nós estamos pregando coisas que não está na palavra de Deus, mas que nós afirmamos que está. E as pessoas que confiam naquilo que nós dizemos, pegam isso como sendo verdade. E muitas vezes nós estamos, por conta disso, fazendo Deus passar por mentiroso. Como nós somos representantes de Deus e nós afirmamos que Deus está dizendo aquilo em sua palavra, nós fazemos com que Deus passe como mentiroso. Porque se a pessoa for na Bíblia e for procurar o que você falou e não estiver lá, ele vai botar a culpa em Deus e não em você.
É interessante quando nós enxergamos as coisas por essa ótica, porque quando nós estamos no nosso emprego, vamos usar o termo, vai, quando nós estamos no nosso emprego secular e nós afirmamos alguma coisa dentro das nossas atribuições lá no nosso trabalho, nós estamos sendo porta-voz da empresa que nós trabalhamos. E se alguma coisa que nós falarmos não estiver de acordo com aquilo que a empresa faz, ou aquilo que a empresa se propõe a fazer, ou ao serviço que a empresa se propõe a prestar, nós colocamos a empresa como mentirosa. A responsabilidade do que nós estamos falando é da empresa. Porque no horário do nosso expediente, fazendo o nosso trabalho, nós somos representantes da empresa e falamos por ela. A mesma coisa é quando nós temos a nossa declaração de missão dada por Deus, chamada por Deus. Nós somos seus representantes. A diferença é que lá é só no horário do expediente. Aqui é 24 horas por dia, aonde quer que a gente esteja. Não só dentro da igreja, não só tratando de assuntos de Deus, das coisas de Deus, mas em todo tempo e em todo lugar. O terceiro princípio, importantíssimo também, que deve basear a nossa declaração de missão, quando essa missão é dada por Deus, é que nós somos administradores de Deus. Nós somos gerentes de tudo aquilo que Deus confiou a nós. E aí eu quero chamar a atenção especialmente daqueles pastores que são presidentes de ministério, que são pastores oficiais de igreja, pastores nos quais Deus confiou o chamado de abrir uma obra, abrir um trabalho na sua localidade ou aonde Deus mandou. Sabe, nós somos responsáveis pela gerência daquilo que Deus colocou em nossas mãos. E o principal, nós somos responsáveis pelas vidas que Deus mandou para nós nessa localidade que nós estamos. Nós somos responsáveis pelo que se prega, pelo que se ensina. Nós somos responsáveis pela forma como se conduz os trabalhos. Nós somos responsáveis pela saúde espiritual dessas pessoas. E aqui, esse princípio ele é muito claro. Nós somos administradores do dízimo, das ofertas, que são entregues a Deus e não a nós. Porque os dízimos e as ofertas dadas na igreja, elas são de propriedade de Deus e não do nosso próprio bolso. Nós precisamos entender isso muito bem. Isso é uma coisa que tem que estar bem claro e tem que ser bem transparente, sendo prestado conta a todos os membros da igreja constantemente. Porque isso faz parte da missão dada por Deus a nós. Nós somos administradores de Deus, gerentes do que Ele confiou a nós. É interessante como nós temos o costume de considerar o tempo, os talentos das pessoas, os recursos materiais, como sendo nossos. Minha ovelha, os meus dízimos, as minhas ofertas. Só que nós esquecemos que nós estamos ali administrando o que é de Deus. Nós somos embaixadores de Deus. É a mesma coisa como se nós fôssemos embaixador do Brasil, por exemplo, num país estrangeiro. As coisas que nós administramos lá
são do país, não são nossas. Elas estão sob nossa responsabilidade, mas elas são do país. No livro de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, nós lemos o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu vou repetir. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, não a si mesmo. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós precisamos observar esses 3 princípios, porque eles são base para a missão, para a nossa declaração de missão, para saber o que nós estamos fazendo na igreja, no reino de Deus, para onde nós estamos indo e como nós estamos fazendo para chegar até lá. Nós estamos obedecendo as estratégias dadas por Deus ou estamos pegando o nosso próprio entendimento, o nosso próprio achismo, o nosso próprio estudo que nós achamos que temos para poder cumprir e fazer a obra de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. A obra de Deus feita fora da estratégia de Deus, ela deixa de ser de Deus e passa a ser nossa obra. É por isso que tem tantas igrejas fechando. É por isso que tem tantas igrejas que passam por dificuldade. É por isso que tem tantas igrejas que não crescem, não prosperam, porque elas não foram abertas debaixo da direção de Deus. Elas não foram abertas debaixo de um chamado do Senhor. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1, nós lemos assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Não tratem a graça de Deus como se fosse uma coisa irrelevante, uma coisa comum, uma coisa banal. Ah, eu sou salvo pela graça de Deus. Glórias a Deus. Eu entreguei a minha vida para o Senhor e agora eu estou salvo. E aí você banaliza a graça de Deus, você despreza a graça de Deus, você recebe em vão a graça de Deus. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, nós lemos assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Como que nós temos tratado a obra de Deus? Será que nós estamos fazendo a obra de Deus em nome do Senhor Jesus? Será que tudo o que nós fazemos durante o nosso dia, como eu já falei, nós somos representantes de Deus o tempo todo. Será que tudo que nós fazemos no decorrer do nosso dia, nós podemos dizer que é feito em nome de Jesus? Que é feito para a honra e glória de Jesus? Que dá graças a Deus por intermédio de Jesus? Que essa palavra hoje venha nos trazer uma reflexão sobre a nossa declaração de missão diante de Deus, no reino de Deus. Será que nós já paramos para escrever a nossa declaração de missão no reino de Deus? Será que nós já paramos para perguntar para Deus: papai, qual a missão que o Senhor tem para mim no teu reino? Eu vou ser ali o cuidador de carro da igreja? Glória a Deus, vou trabalhar no estacionamento. Eu vou ser o porteiro, aquele que recebe as pessoas com graça, com sorriso, com educação? Glória a Deus. Eu vou limpar o banheiro?
Eu vou ser o faxineiro dentro da casa de Deus? Glória a Deus! Da mesma forma, eu vou ser o pregador? Eu vou ser aquele que louva? Glória a Deus! Tudo isso seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, dando a Deus graças por meio de Cristo. Que essa palavra venha nos trazer esse entendimento hoje, da necessidade de nós entendermos e termos a certeza de que estamos fazendo aquilo que Deus colocou no nosso caminho, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, que nós estamos obedecendo aquilo que Deus nos deu naquele momento, para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que nós possamos chegar lá no final e ouvir de Jesus dizendo assim: servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. Porque eu, por exemplo, não quero ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, vós que só fazeis a iniquidade, eu não vos conheço. Glória a Deus, aleluias. Que essa palavra traga entendimento para nós nesse dia, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra muito mais longe a todas as pessoas que precisam ouvi-la, aonde quer que Deus faça chegar. Com a sua ajuda, nós poderemos mandar essa palavra para vários lugares. Pegue essa palavra, envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Ajude a propagação do Evangelho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, por onde quer que você esteja. Seja uma bênção, aonde quer que você passe, seja uma bênção, em nome de Jesus. Fique com Deus, seja abençoado, abreijos para você e até o próximo vídeo.